o diretor do CESA, Dr. José Joaquim Neto Cisne, e o coordenador do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, o professor Dr. Samuel Leite Castelo. E as coordenadoras do Núcleo de Apoio Fiscal na FIUES, as professoras Joelma Leite Castelo e a professora Iane Correia Forte. Passamos a palavra para o pró-reitor de Planejamento da Universidade Estadual do Ceará, o professor Paulo Araújo. Boa noite. Fico muito feliz com essa semana, né? Acho que poucos, conheço alguns, né? Eu sou professor do curso de Ciências Contábeis, né? Tenho alguns alunos aqui da minha disciplina de Práticas Contábeis. Já perguntaram se tem aula quinta-feira, vai ter aula quinta-feira, né? Tem alguém aqui, né? Queria dar boas-vindas a vocês, parabenizar o professor Samuel, o professor Joel e a professora Liana pelo evento. Estou aqui representando o nosso reitor, o professor Edelbrando, né? Nesse momento estou pró-reitor de planejamento, mas na verdade eu sou professor do curso de contábeis e contador como vocês, né? E minha vida profissional toda é na contabilidade. E eu assim, tem um colega de profissão que dizia assim, meu pai era contador e não queria que nenhum filho fosse contador, né? Mas eu fui desobediente e virei contador, né? Diz assim, por que é que eu vou falar mal de uma profissão que me sustenta e que me ajudou a criar meus filhos, né? É uma profissão que traz muito aprendizado, cheio de oportunidades, né? E que nós temos que aproveitar essas oportunidades, né? O NAF, né, que a professora Joel e a professora Iana estão conduzindo, é uma oportunidade enorme para os alunos de contábil, tanto em treinamento que a Receita Federal oferece, como na prática que vocês estão tendo de atendimento ao público, né? Então isso é muito interessante para vocês, né? As palestras que vão acontecer aqui, principalmente a ESG, que é o assunto do momento, né, na área econômica e financeira, né, e na área de contabilidade que está sendo discutido. É um tema é um tema emergente e muito importante, vocês devem aproveitar bastante. Aproveitem a semana, né, não faltem, né, estejam aqui presentes, né, prestando atenção, não olhando o celular, né. É algo que eu peço a vocês, né, prestigiem as pessoas que vêm aqui a apresentar hoje com dois egressos do curso de Ciências Contábeis, que vão falar sobre perícia hoje. Prestigiem os nossos convidados. Preste atenção que a área de perícia contábil é uma área também muito boa para você desenvolver profissionalmente, né? E quero parabenizar todos que estão aqui, né? Estão aqui assistindo essa palestra. Muito obrigado. Passamos a palavra para o diretor do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, o professor Dr. José Joaquim Neto Cisne. Boa noite a todos e a todas. É sempre um motivo de muita alegria os eventos que acontecem aqui no nosso centro, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. Nós temos aqui no centro cursos que se somam. Nós temos a administração, que se soma às ciências contábeis e que se soma também ao serviço social. Quando nós falamos de ESG, nós temos aí o social na veia, né? Quando nós falamos de administração, de organizações modernas, tem que ter na sua estratégia a prática do ESG. Nós estamos falando desse conjunto de competências que nós precisamos aplicar no dia a dia. E o nosso centro está aí, Centro de Estudos Sociais Aplicados, ou seja, estamos cuidando da pesquisa, da aplicação da pesquisa.
Nós temos agora um desafio muitíssimo interessante que o nosso centro está apoiando a Santec, uma reformulação e redesenho da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Uma riquíssima. De lá nós aplicamos todo o conhecimento da administração e também da contabilidade. Eu, quando na segunda faculdade eu terminei a economia, depois comecei contabilidade. Mas pelas condições outras, fiz administração, né? E o curso também muito rico. As ciências contábeis é um curso muito rico, que agora está sendo convidada a ser repensada, assim como a administração, pela inteligência artificial. Nós precisamos estar muito bem focados com essa realidade que está aí. A inteligência artificial está nos convidando a repensarmos as profissões, as nossas profissões. E temos a grata satisfação de ter 2 egressos do nosso curso de Ciências Contábeis como nossos palestrantes, isso é motivo de muita alegria, mostra que há espaço maravilhoso que nós podemos aproveitar, e são eventos como esse que nós podemos tirar subsídio, tirar insights, para que a gente possa dar saltos cada vez maiores, e nós contem com o apoio do nosso centro, do SESC. Estamos sempre aqui, de braços abertos, sempre para apoiá-los no sonho, concretize o sonho dos senhores. Que Deus abençoe a todos. Parabéns! Agora, com a palavra para fazer a abertura do primeiro dia da Semana Acadêmica de Ciências Contábeis da UES, o coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará, professor Dr. Samuel Leite Castelo. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer, em nome do professor Paulo Giuseppe, a reitoria, que nesses últimos 2 anos vem contribuindo para a expansão da universidade. Nós estamos expandindo não somente no número de alunos, mas de campus e também em termos de pesquisa. E isso se traduz na recente avaliação, onde a universidade teve uma nota espetacular. Também quero agradecer ao nosso diretor uma grande salva de palmas, porque ele nunca se furtou em todos os nossos pedidos do curso de Ciências Contábeis. Uma salva de palmas. O professor Neto Cisne é um entusiasta aqui da universidade, é um cara que está nos dando todo o apoio, confiança, e a gente acredita que essa parceria que ele colocou só vai dar mais frutos ainda, né? Eu queria também agradecer a essas 2 professoras maravilhosas, a professora Joelma e a professora Iane, que estão conduzindo esse processo. Uma salva de palmas para elas. Desde o começo da nossa gestão, a professora Iane esteve presente, foi uma pessoa diferenciada e fez com que a gente reativasse aqui o NAF, né? Também a gente tem a participação do professor Plácido, mas a professora Iane sempre foi a capitã do processo, né? E com a nova aquisição Master Plus da professora Joelma, tá certo? A gente está abrilhantando mais ainda essa semana da contabilidade, né? Só queria deixar alguns informes aqui para vocês. Nós estamos aguardando o resultado da CAPES para a liberação do mestrado em controladoria e governança da área pública. Nós ampliamos as áreas de pesquisa. Nós temos hoje 3 laboratórios. Então, observem e cheguem junto aos professores, porque está aberta a chamada pública para iniciação científica, né? Nós já aumentamos mais do que o dobro, eu acho que foi 5 vezes o número de bolsas para a iniciação científica. Nós temos também um maior número recente de bolsas atrelado à extensão, à monitoria. Então, o curso, que antes era só ensino, está desenvolvendo na área da pesquisa e da extensão, tá certo? E isso graças a uma ação conjunta
com a direção do centro, com a Pró-Reitoria de Planejamento, com a reitoria e os órgãos de fomento. Nós estamos com um momento ímpar, onde está sendo já na fase final da convocação de mais 3 professores do curso de Ciências Contábeis. Nós estávamos na iminência já de eles entrarem, mas aconteceu fatos do governo onde outras pessoas entraram na prioridade. Faz justo, realmente, a FunSaúde necessita essa área, né, de contratação, e ela atrasou um pouco a contratação dos professores efetivos. Então, praticamente, nosso curso na área da contabilidade vai ser todos de doutores. Então, isso foi um compromisso que a gente assumiu, né? Quando eu falo gente, nós estamos falando do corpo docente do curso, que saiu de um curso eminentemente de ensino e agora estamos na entrada em relação à pesquisa. Não posso me furtar e fazer o agradecimento ao professor Aldemir Freire, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis EAD, que está fazendo transmissão ao vivo, tá certo, do evento para as 7 polos do curso de Ciências Contábeis EAD. Isso vai ser muito interessante porque nós vamos gerar uma memória do conhecimento e vamos compartilhar esse conhecimento para o interior, e também vai ficar gravado isso no YouTube do nosso curso. Faça esse pedido, entre no canal do YouTube do curso de Ciências Contábeis, tá certo? Que é muito importante. Nós já temos vários vídeos, vários conteúdos desenvolvidos, e a tendência é aumentar isso porque nós estamos implantando a nova grade curricular exigida. Nós fomos o primeiro curso da universidade a implementar a revisão do PPC e tivemos essa avaliação do Conselho de Educação. Então, não quero mais alongar, aproveitem essa oportunidade, tá certo? Como o professor disse, façam os likes, façam as publicações, os selfies, tá certo? Propaguem, curtam em nossa página e principalmente a página do NAF. Nós temos que romper a barreira dos 1000 assinantes, tá certo? Beleza? Eu sei que é essa geração dos likes, mas a gente tem que fazer esse elemento. E para finalizar aqui, agradecer a disponibilidade dos 2 professores egressos que vão falar sobre o tema de perícia judicial. É um tema muito importante, é um mercado de trabalho que as pessoas se esquecem e mas obtêm umas boas remunerações. E aí a gente fica feliz que essa semana vai culminar com essas palestras, o lançamento do programa de trainee em relação ao Coco Bambu. Semestre passado a gente trouxe a empresa de auditoria independente MAS, que é uma empresa francesa, como também trouxemos uma empresa tradicional de auditoria independente, da Domus Auditoria. Então observe que a gente está sempre trabalhando temas da área do conhecimento e também temas de mercado. Fazer esse vínculo do curso, aproximando o mercado, aproximando com a ciência. Então é isso, aproveitem. Sim, e na quinta-feira nós temos o grande professor de concurso que vai trabalhar a área pública e o Marconi Fortaleza, onde é uma área, outro segmento que a gente está valorizando. Então é isso, aproveitem, curtam bastante, e é esse momento que muitas vezes a gente vai escolher e trilhar na nossa profissão. Foi numa palestra dessa que eu disse, um dia eu vou ser professor universitário, um dia eu vou trabalhar com auditoria no setor público. E é isso que está sendo agora, e eu estou realizando e vejo o brilho nos olhos de vocês dessas grandes oportunidades. Então, muito obrigado e uma boa semana da contabilidade para todos. Passamos a palavra para a coordenadora do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual do Ceará, NAF-UES, a professora doutora Joelma Leite Castelo. Boa noite! Gente, é uma alegria, né, estar retornando aqui à casa. Muitos de vocês ainda não foram, né, meus alunos, porque eu estava, né, licenciada para o término do meu doutorado. E quando conversei com o professor Samuel, eu disse, eu quero voltar para o NAF, né?
Eu adoro estar com os meus docinhos, né, que eu gosto assim carinhosamente de chamá-los, porque estar em contato com a comunidade acadêmica reforça o poder de vocês. Eu falo muito isso para os monitores do NAF. E focando nisso, eu queria chamá-los aqui na frente, todos os monitores do NAF, por favor, venham. Eles estão tão lindos, gente, porque eles estão inaugurando. Venham, meu povo! Venham aqui na frente, podem vir, venham. Porque eles são os protagonistas aqui, people. Por que eu estou querendo dizer isso? Eles voluntariamente planejaram em conjunto comigo e a professora Iane e o professor Samuel para a realização dessa semana acadêmica. Eles estão aqui de segunda a sexta servindo ao público na questão da educação cidadã fiscal e reforçando o papel da universidade de que o conhecimento ele não está apenas em sala de aula. Ele está também na pesquisa, como o professor Samuel destacou, e ele está aqui no momento da extensão, em que a gente está aqui trocando conhecimento, trazendo egressos, evidenciando o papel da nossa ciência e a força que tem o nosso curso dentro do mercado de trabalho. Então eu queria, assim, uma calorosa salva de palmas para os nossos monitores. Porque vocês são incríveis, entenderam, pessoal? A força que vocês têm, a criatividade. Vocês viram os vídeos do NAF? Quem não é seguidor do NAF está perdendo conteúdo de primeira. Eles são, assim, fantásticos, né? Não é à toa que eles foram conduzidos ao longo desse período, e eu queria que a professora Iane se levantasse. Né? E queria destacar que eu estou chegando, mas como o professor Samuel destacou, a professora Iane, ela foi a capitã aqui desses meninos, em que a tecnologia dela, vamos dizer assim, foi muito bem absorvida por eles, e que eu gostaria também de uma calorosa salva de palmas para vocês. Pessoal, meu muito obrigada, tá? A nossa semana só está começando, como o professor Samuel disse. Podem voltar, pessoal. E obrigada de coração. Mas são lindos, estou tudo aqui inaugurando, né, o nosso padrão NAF Receita Federal. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem, curtissem, de fato, sigam a nossa rede social, porque é onde tudo acontece, tá bom, pessoal? Meu muito obrigada. Agradecemos as saudações e a apresentação dos nossos monitores do Núcleo de Apoio NAF e Fiscal da UES. Senhoras e senhores, daremos início à palestra sobre o papel da perícia e arbitragem contábil, com o senhor Wellington Souza e o senhor Robério Vidal. O senhor Wellington Souza possui bacharelado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará, UES, MBA em Gestão Financeira e Controladoria do Centro Universitário Estácio do Ceará e cursando atualmente MBA em Perícia Judicial Financeira na Escola Superior de Peritos e Administradores Judiciais do Ceará. Com vasta experiência na área contábil, sócio e gerente operacional na Asa Prime, Assessoria Contábil e Empresarial, e membro da Comissão de Perícia e Administração Judicial do CRC em 2023. O senhor Robério Vidal graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará, UES, possui especialização em Controladoria e Gerência Contábil na Universidade de Fortaleza, Unifor, é mestre em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e cursando atualmente MBA em Perícia Judicial Financeira na Escola Superior de Peritos e Administradores Judiciais do Ceará. Senhoras e senhores, uma boa palestra. Eu esqueci também de agradecer os professores que contribuíram para esses brindezinhos que vão ser sorteados sempre no final da palestra, tá certo? Temos algumas coisas da IBAT, não sei o que é, e tem as coisas principais, que são os livros, tá bom?
Então, nosso agradecimento aos professores do curso que ajudaram nos brindes. Dá tanta saudade quando teve que eu estava ali do outro lado. Passa um filme aqui na cabeça da gente. Hoje encontrei professores que fizeram parte da minha formação. Eu estava até falando com o Samuel. É um orgulho para mim hoje fazer parte aqui do outro lado, contribuindo para o futuro de vocês. Hoje muitas pessoas que estão pensando, é só uma palestra, mas é o que o professor falou. Às vezes é uma pessoa que está dando aqui um insight para vocês que vai determinar um profissional que vocês vão ser no futuro. Tá? Então, já queria iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje. Tá? Vi aqui algumas carinhas conhecidas, mas é uma honra para mim. Então, vamos dar início aqui ao conteúdo, certo? Para vocês. Como já foi falado, meu nome é Web, hoje eu sou perito contábil, contador e perito contábil, certo? Só que vocês vão ficar na frente de vocês. Eu não sei aqui qual o nível de vocês estão, mas o que seria a perícia contábil? Muitas pessoas se confundem um pouco da perícia contábil com a auditoria. Até um certo momento são parecidos. Só que existe um diferencial na perícia contábil. A gente é um auxiliar da justiça. O juiz, num determinado momento, ele não tem a capacidade técnica de julgar um processo. Então ele precisa solicitar um perito. Isso é uma normativa que está dentro do Código de Processo Civil, artigo 156, onde no momento que o juiz necessitar, ele pode pedir o auxílio de um perito. Esse perito a gente vai ter o perito contábil, vamos ter um engenheiro. Em cada caso, a gente vai ter uma perícia diferente. No nosso caso aqui, a gente pode ser perito contador. Esse perito contador, ele não está simplesmente focado na contabilidade em si. A gente pode atuar em outras áreas. A contabilidade é uma área vasta. A gente pode trabalhar na área de apuração de haveres, que é quando tem uma pessoa falece, a gente precisa fazer aquele levantamento de inventário. A gente pode trabalhar na contabilidade em si, prestação de contas no município, quando um prefeito entra com recurso dizendo que um sindicato ou algum prestador de serviço não está prestando contas no município, a gente entra dentro dessa parte de prestação de contas. A gente pode trabalhar também dentro da parte de trabalhista, recalculando multas, certo? Então, a nossa área ela é bem mais vasta do que muita gente conhece. E acaba sendo uma área que não é tão divulgada, que não é tão reconhecida. Mas eu garanto para vocês, para quem está aqui do outro lado, é uma área bastante satisfatória, porque além do poder que a gente tem aquisitivo financeiro, que é um valor considerável, um valor bom, reconheço, existe também o lado social, certo? A gente está ali prestando um serviço para a sociedade, onde a gente, como perito, a gente tem uma visão imparcial, então eu não vou tendenciar para um lado ou para o outro, eu vou tendenciar para o que é correto, eu vou seguir a legislação, eu vou seguir o que as normas contábeis dizem, que Passa um pouco mais alto, coloca mais perto. não está escutando? Qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, se tiver problema, pode interromper, tá certo? Tá escutando? Ok? Obrigado, tá? Feedback sempre é importante. E na nossa profissão, levando aqui uma deixa, a gente como perito, a gente sempre tem esse feedback importante, porque eu estou ali auxiliando o juiz. Se o meu lado pericial, o meu parecer técnico, ele não subsidiar o juiz para ele tomar uma decisão assertiva, o meu trabalho não vai estar sendo feito. Tá? Vou só passar aqui é a nossa normativa, tá? Normativa brasileira, onde o que é perícia contábil? É o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória os elementos de prova necessários e subsidiar a justa solução de um litígio ou constatação de fato. Resumo, a gente está ali para informar ao juiz o que de fato está acontecendo. Qual é a maneira correta?
essa é, sem sombra de dúvida, o principal papel de um perito contábil. Auxiliar o juiz para que ele tome a decisão correta, onde a gente não vai tendenciar nem para o lado do autor, nem para o lado do réu. Tá passando aí. A importância da perícia contábil, revelar a verdade dos fatos e subsidiar o judiciário. Essa fala, revelar a verdade, muitas vezes acaba sendo um pouco estranho. Peraí, você vai dizer o quê? Vai dizer que uma parte está roubando? Não, eu só vou dizer o que os fatos, eu tenho que ter provas para isso. Se eu não tiver provas, se eu não tiver documento que comprove esse meu lado, eu não posso. Então, até no nosso trabalho, no dia a dia, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu sou um perito contábil, eu não posso entrar na área do direito. Eu só posso fazer o que compete o perito contábil. Então, muitas vezes, dentro do nosso dia a dia, a gente acaba tendo algumas perguntas, porque para a gente fazer um laudo pericial, a gente se baseia com os quesitos que são apresentados pelo juiz, pelo autor, pelo réu. São esses quesitos que vão nortear o nosso trabalho. Às vezes esses quesitos, eles são um pouco tendenciosos para um lado que não me compete. Eu não posso chegar no laudo pericial e dizer, fulano de tal fraudou. Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que com base nos dados que eu obtive, que me foi fornecido, o valor apurado foi esse. Esse é o nosso papel. Certo? Continuar. Aqui uma diferencinha da perícia judicial e extrajudicial, né? É um pouco intuitivo, que é a perícia judicial, aquele que tramita dentro do Poder Judiciário, e extrajudicial, aquele que se externa, que não necessariamente vai ter um juiz intercalando. Isso eu relembro também que um perito judicial, ele vai estar, um perito contábil, o perito contábil, ele vai estar trabalhando em dois cenários, como o perito do juízo ou como assistente técnico. Quem é um assistente técnico? É uma pessoa contratada por uma das partes, onde está ali para subsidiar o seu cliente. Aí sim, essa pessoa ela vai tendenciar para o seu cliente. Se eu sou contratado pela parte do réu, eu vou falar o que é melhor para o réu. O outro lado pode até estar certo, mas eu simplesmente me calo. Eu vou com a base na lei, a nossa lei ela existe essas brechas de questão até de jurisprudências, de questão de súmulas do Supremo Tribunal, que às vezes, dentro de um contexto, eu posso ter duas interpretações diferentes. Só que o assistente ele vai tendenciar para um lado ou para o outro, de acordo com quem ele está defendendo. O perito não. O perito ele vai se basear porque ele tem na legislação e vai falar, não, o normativo, o valor encontrado é esse. Aqui, como eu tinha falado para vocês, tá? O artigo 156 do novo Código de Processo Civil, que é onde regulamenta essa parte do perito, tá? Onde fala, o juiz será assistido pelo perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico. O juiz é uma pessoa formada em direito, ele sabe da legislação, ele não vai saber de uma contabilidade, ele não vai fazer uma apuração de haveres, ele não vai saber se o cálculo do imposto do PIS e COFINS foi efetuado de maneira correta, ele não vai ter o conhecimento técnico para poder fazer o levantamento contábil de uma empresa e saber se ali existem provas para que aquela empresa sonegou receita, ou seja, paga menos impostos. O contador, o perito contábil, ele tem essa vivência no dia a dia, então ele consegue identificar se ali teve uma fraude, se ali não teve uma fraude, certo? Se foi sonegado, qual seria o valor? Muitas vezes a gente também trabalha só na parte de liquidação de sentença. A gente não está limitado simplesmente na área contábil. Como assim, Roberto, na parte de liquidação de sentença? Uma pessoa entrou com processo no mercantil e pediu danos morais, porque até recentemente a gente teve que a pessoa teve que se despir, ficou só de roupa íntima, para dizer que não estava roubando. Aquela parte ali, a gente não está vendo contabilidade, mas tem contabilidade. Onde é que tem contabilidade? Aquela pessoa vai estar com processo judicial, vai pedir danos morais. Esse processo, como a nossa legislação ela é lenta, ele vai demorar um tempo até surgir uma decisão. Quando essa decisão surgir, o juiz vai decretar um valor a ser pago. Mas espera aí, isso foi há 10 anos atrás. Será que esse valor que o juiz está falando, que do fato que aconteceu há 10 anos atrás, compete a esse valor que realmente seria? E a infração? E a correção monetária, que é a inflação? Não vai ter juros, uma coisa a mais?
É nesse momento que o perito contábil entra. Porque a gente vai ter o conhecimento técnico para poder fazer um cálculo, fazer a atualização correta monetária desse valor, fazer todos os cálculos e dizer para o juiz, com base na sua sentença, aquele valor hoje atualizado, o valor é esse. Às vezes a gente entra dentro do processo judicial simplesmente para fazer o cálculo do imposto, simplesmente para fazer o cálculo de um danos morais. Eu falei também do assistente técnico, né? É só um briefing aqui. O perito, ele vai ser obrigatoriamente nomeado pelo juiz, quando o juiz solicitar, quando o juiz achar necessário, e também quando uma das partes solicitar. A parte real, a parte autora, pode solicitar, não, eu quero uma prova pericial. Aí o juiz vai definir se ele defere aquele pedido ou não. Mas sempre vai ter que ter, no período judicial, vai ter que ter uma decisão do juiz. O assistente técnico, não. Pode até que não tenha sido pedido prova pericial naquele processo, mas uma das partes pode requisitar um assistente para que ele apresente um laudo, parecer técnico, que comprove a tese dele. Certo? E isso está dentro do artigo, também dentro do novo Código de Processo Civil, onde no parágrafo 1º, no inciso 2, informa, né, que indicar um assistente técnico. Dentro do direito a gente acaba só abrindo parênteses, dentro do direito, dentro da parte judicial, a gente acaba trabalhando muito com prazos. Tá? Então, fui nomeado no processo, eu tenho 5 dias úteis para fazer minha proposta de honorários. O processo tem 11.000 páginas. A gente é pago para isso. Então, a gente vai ganhando conhecimento para quê? Não, em 5 dias úteis eu estou ali e já apresento a minha proposta de honorários. Então, tudo isso vai estar dentro de normativas. O perito ele não trabalha com suposições, ele trabalha com normas de contabilidade e ele trabalha com a legislação. Código de Processo Civil, Código Civil, súmulas do STJ, serve como base para o nosso trabalho. Fazendo aqui um resumo dos campos de atuação, eu já até no início aqui da palestra já falei para vocês. Hoje a gente pode trabalhar na contabilidade geral, na questão da empresa, teve subsídio, no litígio, em finanças. Essa parte financeira vai entrar dentro de revisão de contratos, liquidação de sentenças, que são atualização de valores, administração empresarial e gerencial, que infelizmente no Brasil que a gente está hoje, está em ascensão essa parte do administrador judicial, porque o número de empresas que estão entrando em recuperação judicial ou em falência está crescendo no momento, e é uma área que você pode ganhar de 0,5% a 5% em cima dos créditos, certo? Se eu não me engano, a perita que foi contratada para fazer o laudo de contestação, tá? Ela não entrou nem ainda na administração judicial, ela fez um laudo de contestação julgando se com as normas que tinham, com os parâmetros que ele tinha, se a empresa, no caso da loja americana, tinha capacidade de ser regueira. Dentro desse laudo de contestação dela, ela pediu de mais de R$1 milhão para poder fazer um laudo. Óbvio que o laudo da Americanas não é o laudo da empresa do seu Zezinho que está bem ali. É um laudo mais complexo. Mas daí vocês tiram, como essa nossa área é uma área muito boa. Infelizmente, às vezes, a gente acaba não ouvindo nem falar que existe essa área de perícia contábil. Passa batido. Hoje em dia, como administradores judiciais, eu vejo mais advogados, eu vejo mais administradores. Eles têm capacidade técnica, sim, eles têm conhecimento para isso. Mas quem é melhor de analisar o balanço de uma empresa? De fazer uma projeção? Até hoje eu vi o professor falando, quem é a pessoa mais capaz de fazer o fluxo de caixa descontado daqui a 5 anos? E saber qual é o valor da empresa? É o contador. O administrador pode se ter, mas a qualificação de um contador hoje, me desculpe o pessoal da administração, mas eu vou puxar para o meu lado. A gente tem muito mais capacidade para poder fazer esse lado. E muitas vezes um administrador, um advogado, ele é convocado para ser administrador judicial, mas ele contrata uma equipe gigantesca de contabilidade, porque ele sabe que a parte dele é jurídica. A parte dele não entra na parte de cálculo, não entra na parte de análise de dados.
falei sobre recuperação de judiciais, que eu acabei de falar, citar, avaliação de bens e apuração de haveres, execuções fiscais, trabalhista previdenciário, prestação de contas e liquidação de arbitramento, que foi o que eu falei mais um pouco. Agora eu vou dar a palavra aqui para o meu amigo Roberto, tá? Ex-aluno aqui também do curso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui, voltando nessa casa. Né? Diferente do meu amigo aí, né? Eu já fui lá de trás, acho que da segunda turma, ou primeira, né? Eu acho que o campo ainda estava bem no início. Mas queria parabenizá-lo pela escolha da profissão, né? Pela coragem, bravura. Né? Só é contador quem tem sangue na veia mesmo no olho, tá? Porque não é fácil, por isso que eu estou cheio de cabelo branco, mas é uma coisa que eu amo, né? Amo mesmo de paixão, é uma das coisas que eu até tento fazer alguns cursos fora, né, da área, mas quem trabalha com contabilidade, ele se apaixona, né, pelo que faz. Eu diria que todos vocês aqui estão de parabéns, né? Apesar de ser para alguns uma coisa muito chata, né? Porque tem muito número, porque tem tudo isso que a gente já acabou de falar, mas como contador, né, eu diria que nós somos muito preparados, sim, e que tem espaço para todo mundo, pessoal. Basta cada um de nós, né, vamos dizer assim, colocar a meta, colocar o objetivo, determinar o que queremos ser. Para vocês terem uma ideia, esse ramo de perícia que o nosso amigo ali falou, o Wellington, só para vocês terem, vocês fazem ideia de quantos milhões de processos tem aí para a gente trabalhar? Tem ideia vocês? Mais de 100 milhões de processos para a gente ganhar dinheiro. Por isso é que eu resolvi fazer o curso agora mais recente para melhorar, me aperfeiçoar mais tecnicamente, né? Porque nós nunca sabemos de tudo, na realidade. Sim, claro. A gente ganha dinheiro se atualizando, né? Se readequando em algumas situações. Mas garanto a vocês que é uma área belíssima. A perícia contábil está em qual semestre? 8º, 9º? 7º semestre. E são 4 anos agora. São 4, né? Na minha época também era 4 anos depois. Ainda bem que voltou, né? Mas olha só, pessoal, é uma coisa maravilha, é um braço. A contabilidade, pessoal, nós podemos, e eu não vou me ater muito aqui não, tá? Porque acho meio sacal, mas nós podemos ser o que queremos dentro da contabilidade: professor, auditor, perito, auditor contábil, auditor interno, né? Trabalhar em empresa privada, ser um controller, né? A ser um gerente da área fiscal, um gerente. Pessoal, nós temos diversas possibilidades. Não fica desempregado quem atua com contabilidade. Desculpa. E se ganha pouco, é porque quer. Se ganha pouco, é porque gosta de viver na liseira e da terra. Né? Porque para tudo a gente precisa de dinheiro. Você vai ajudar o próximo, precisa de dinheiro. Não, você vai morrer de fome em casa, vai já para ele. Né? Pagar uma boa escola para os filhos, para a filha, para o amigo, rapaz, olha o que seja, não me interessa. Tudo nesse país, né, envolve essa questão muito discutida do recurso financeiro. E bem como o Wellington, os processos são os mais diversos que vocês possam imaginar. Né? Vai desde uma prestação de uma casa, passando por um assédio moral, passando por fui confundido com um ladrão, e por aí vai, né? E por aí vai. E isso, pessoal, quem consegue, tá certo? Valorar o negócio, deixar o número redondinho para o juiz decidir, é o velho perito contábil, é o velho contador, né? Mas quem pode ser perito? Quem pode ser perito extrajudicial ou judicial? Você falou sobre a diferença, né? Do extrajudicial e o judicial. Então, o que acontece hoje? Se você não quer ser perito judicial,
né? Porque dá muita, como o Elton dizia, a gente pega um processo, rapaz, de 10 mil páginas, quase que eu morro, porque eu quero ler tudo e eu não consigo, né? Ninguém consegue. Mas tem técnica para isso, né? Você lê a inicial todinho, vê o que a pessoa está pedindo, vê o que o juiz diz, vai para o final. Então você lê isso em um dia. Tem técnicas. E a gente aprende estudando, discutindo, né? Ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo aqui? Eu não sei. Eu, como contador, por isso que eu tenho vários amigos, que eu recorro com os amigos na hora, vamos cara de pau, de cara, vamos aqui, me ajuda, né? Às vezes sou, né? Alberto, rapaz, tu faz um negócio, tu escreve bem, tu faz um relatório aqui, bicho, que eu não escrevo legal, vamos pra cima, te faz. Então nós temos várias possibilidades. E olha só, aqui ó, o perito, né? Nós temos a figura do perito, nós temos também a figura do assistente técnico. Não adianta nem eu ler, vocês estão vendo lá, né? O perito, ele é nomeado pelo juiz. Mais na frente eu acho que você colocou, né? Nós temos aqui no Ceará, por exemplo, se você quiser ser um perito judicial, você se inscreve no CIPEP, né? E aí, Roberto, você está com o CRC lá valendo? Precisa. Isso a gente precisa, né? A gente é um profissional que precisa estar com o nosso registro. Afinal de contas, você vai prestar um parecer. Você vai lidar com a justiça. E para isso, você tem que estar muito bem representado. A nossa classe está muito bem representada, né? Então, lá no ACT que é indicado pela parte. Na parte, eu quero o professor Laueto para ser aqui o assistente desse caso aqui, né? Nós temos também essa questão aí, sujeita-se às regras de impedimento de suspeição, não está sujeito às regras. O que é sujeito às regras de impedimento de suspeição? Né? O perito, como ele bem falou, como ele bem colocou, professor, nós temos que trabalhar rigorosamente em cima, unicamente, daquilo que nós conhecemos e adotamos como normas, como práticas, né, legais, né? O juiz, quando ele pede a intervenção, a nomeação do perito, ele só vai querer que o perito apresente aquilo ali, o número de forma completamente imparcial. Que não reste dúvida, e aí ele decide, né? Se o perito que está na outra parte contestar, né, o nosso número, o nosso cálculo, aí se ele sentir alguma dúvida, alguma coisa, ele pede lá uma revisão, né? Ele pede para que seja esclarecido, e aí a gente vai responder os quesitos, né? Porque os quesitos é aquela coisa, eu vou fazer pergunta para ti, mas eu quero que me dê o que eu quero. Da mesma forma você vai fazer perguntas lá para o perito, né? Para ele responder aquilo que você quer que ele responda de forma a ser positiva. Então, como Elton colocou, nós temos que ser imparcial completamente do ponto de vista de trabalho, né? Lisura total naquele processo lá. E aí nós temos emite o laudo pericial, o outro emite o parecer sobre o laudo do perito, né? Desculpa, pulei. Poderá ou não a seu critério trabalhar como perito assistente, né? Porque tem perito que gosta de trabalhar mais sozinho, né? Mas a chave do negócio, o perito trabalha, não é? O perito é o que mais trabalha. Porque ele tem a responsabilidade de emitir o laudo pericial, né? A pessoa faz um laudo e sou contestado, né? A gente fica lá com medo, e tudo tem a justiça, né? Você está ali perante um juiz. Mas normalmente, né, como quem tem de cálculo mesmo é contador, né? Não que somente contador possa ser perito. Administrador pode? Claro. Economista pode? Claro. O advogado? Claro. Agora, cada um dentro da sua especificidade, né? O advogado, quando ele pega uma perícia financeira, né, que envolve cálculos revisionais, né? O apartamento, o carro que se comprou, é um imóvel, o que quer que seja que envolve cálculo financeiro, normalmente o advogado, rapaz, contador, pelo amor de Deus, vamos dividir aqui a comissão, porque eu não sei fazer nada disso, né? Nós como contadores, enquanto perito, nós temos que saber buscar todos aqueles índices, né? Nosso país ele passou aí por mudanças de moedas aí há um tempo atrás, eu acho que muitos de vocês eram nem nascidos, mas, né, teve uma série de coisas, cruzado novo, cruzeiro real, aí veio o RV, aí veio desvalorização. Quando você pega uma
causa lá de 15 anos para trás, 10, você falou 20. Né? Então tudo isso, a perícia, ela nos revela, né? E os cursos que formam pessoas, né? No nosso caso a gente faz na Escola de Peritos, aqui do Ceará, então ela colabora muito nesse sentido. Né? E como somos profissionais, a gente se ajuda uns aos outros, né? A gente nunca sabe tudo. Né? Então, substituir por decisão judicial pode acontecer, né? O juiz por alguma razão querer substituir, ou substituído pela parte que o contratou, o assistente técnico, se a pessoa tiver com alguma dúvida com relação aos posicionamentos, né? Recebe seus honorários mediante alvará determinado pela justiça, e lá do outro lado recebe seus honorários diretamente da parte que indicou. O Hélio está falando de uma coisa, quando a gente é convocado, né, para uma perícia, o que acontece? Nós temos 5 dias, né, para mandar, né, vem um processo lá para mim de 10 mil páginas, a gente fica logo apavorado, meu Deus, perder aqui uma semana. Né? Mas o que acontece? Você faz essa leitura, né, primeiramente, o que eu vou consumir de tempo, você tem que fazer, estimar o tempo, é como um trabalho de auditoria, né? Quanto tempo eu levo para auditar uma empresa e tal? Auditoria mais profunda, menos profunda, só balanço patrimonial, DRE, olha, todas as demonstrações e tal. Então, assim, você tem que estimar aquele tempo. E aí, você coloca lá seus honorários. Né? 10 mil, 20, 60, o que seja. Roberto, mas dá dinheiro assim? Olha, nós contadores temos que nos valorizar. Pelo amor de Deus. Trabalho, doutor, profundo, de conhecimento que poucos sabem. Por que a gente vai cobrar R$800, 700? Não paga nem cerveja. Tem que botar mesmo para onde haja um respeito, onde haja uma valorização daquilo que você faz, pessoal. Nada de trabalhar, todo mundo, o advogado chega para você, rapaz, quanto é? Rapaz, é 50 mil. Por que a gente vai cobrar pouquinho? Então a gente tem que se valorizar. Se valorize enquanto profissional de contabilidade. Recebe seus honorários da gente alvarado, o prazo para a entrega do trabalho é determinado pelo juiz, o prazo de manifestação para opinar sobre o laudo do perito, 10 dias após a entrega do laudo oficial. Esses são prazos que são estabelecidos. Quando você está dentro do negócio, você, como eu já te informo, você tem como é que tem que fazer. Né? Roberto, e se eu não entregar, se eu não fizer? Certamente, né, quando você começa a não comparecer, o que acontece? O juiz começa a lhe esquecer, né? Já que você não colabora naquilo que você está se propondo a fazer, então, né? Porque todos nós, peritos, a gente preenche um cadastro, como já foi falado aqui, onde nós colocamos nossas experiências profissionais, nosso currículo, né? E aí a gente tem todo lá aquele arcabouço de coisas lá, aquelas exigências, onde o juiz vai dizer, não, vou botar esse processo com esse cara aqui, que esse cara tem potência. E aí você começa a receber, ser lembrados mais, né? Algumas vezes é bem verdade que de forma gratuita, né? Às vezes também nós temos que devolver um pouco, especialmente nós que somos formados nas universidades públicas, temos que devolver um pouco do social para aquelas pessoas que não podem pagar. Avancei um pouco. Esclarece só para os meninos a diferença entre impedimento e suspensão. Quando é que a gente está impedido, né, de, no caso, fazer uma perícia? Isso? Né? Primeiro, é como de repente assim, vou fazer uma coisa bem. Nós somos peritos contábil, né? Perito contábil. Então a gente lida com situações que nós temos a nossa capacidade, vamos dizer, técnica é dentro daquilo ali. Né? Você pode estar impedido por várias razões, né? Não ter essa condição, né? Porque de repente você pode ser contestado por alguém lá da parte, vamos dizer, autora, da parte promovente, né? Por questão técnica, né? Por exemplo, para a gente fazer uma perícia, né, grafotécnica, né, a gente tem cursos específicos para isso. Se você não tiver, você pode estar impedido de fazer isso.
tá certo? De você não estar capacitado, devidamente qualificado para fazer aquilo, e você pode ser contestado, inclusive, em juízo. Já a suspensão, no caso, e o André me ajude se sair alguma coisa diferente. Só complementando aqui o que o nosso amigo Por favor. está falando. O impedimento, ele normalmente, como é que são os casos hoje de impedimento? Quando eu sou nomeado com a perícia, o juiz lá, ele não sabe qual é o meu vínculo que eu tenho com uma das partes, ele não sabe quem são as minhas pessoas, meus familiares. Se dentro do processo, um autor ou o réu é uma pessoa que eu tenho um vínculo, ou que faz parte da minha família, vínculo familiar, ou de amizade, e a outra parte saber dessa informação, ela pode solicitar ao juiz que eu seja impedido de fazer a execução daquele trabalho. Ó, aquele perito está impedido porque ele é parente do autor. Então, a tendência de eu ser imparcial é menor, porque eu vou puxar para o meu lado. Então, isso pode causar um impedimento. A suspensão muito mais é uma questão de conhecimento técnico, porque eu sou contador, mas eu posso ter uma apuração de haveres, que se eu fizer toda a apuração de haveres e entregar o laudo, a outra parte pode dizer, peraí, ele fez toda a apuração de haveres, mas dentro dessa empresa eu tenho 10 imóveis. O contador ele não está habilitado para poder fazer essa avaliação desses imóveis. Tem que ser um engenheiro. Em nenhum momento o perito ele convocou uma outra perícia complementar. Então aí pode ter uma suspensão, onde todo o trabalho que eu tive é cancelado, certo? Ah, mas você fez uma parte do trabalho, você não recebe nada. Você aí agiu de má fé, você sabia que não tinha capacidade técnica, você sabia que tinha que fazer essa avaliação e você não solicitou. Então a gente também, como perito contábil, a gente tem que saber qual é o nosso limite, até que momento é de minha competência. Se não é de minha competência, eu solicito a avaliação. E isso já aconteceu em caso real, que eu estava ajudando um perito na apuração de haveres, em que a empresa era voltada para o dono de imóveis. Os nossos honorários eram em torno de 20 mil. A pessoa desistiu da perícia pelo simples fato que se ela fosse contratar um engenheiro para poder a avaliação do imóvel, ia ser o dobro dos honorários. Então, cara, eu não vou ter condições de pagar a avaliação de imóveis e pagar vocês. E a gente é sincero, eu não tenho como elaborar um laudo de apuração de haveres, porque eu tenho que saber qual é o valor real daquela empresa se eu ter essa avaliação desses imóveis, porque a avaliação dele vai estar altamente defasada. E aqui sai um pouco mais da contabilidade, em que a gente resista pelo valor de aquisição, em que a gente deprecia. Aqui sim a gente tem que calcular qual é o valor de mercado e o que ele vai gerar de mercado futuro. No caso de uma empresa que trabalha com aluguel, qual vai ser o fundo de comércio que ele vai ter no futuro. Então a gente não tem essa capacidade. Então, ficou alguma dúvida? Respondido? E aí, o que acontece? Essa coisa, principalmente aqui no Brasil, né? Da gente, às vezes, como ele falou, às vezes você descobrir isso no processo, que o perito é primo do requerente lá, ou do réu, sei lá. Então, isso é bem complicado do ponto de vista, né, para um juiz, vamos dizer assim, anular por todo e qualquer tipo de decisão, né, a favor ou contra uma parte, tá certo? Então, nós temos essas etapas aí, né, onde há uma nomeação do perito. Nós temos até que horas, hein? 8h30? 8h30? Nós temos a apresentação dos honorários que a gente já falou, depósito judicial dos honorários do perito, normalmente, né, a justiça, o perito ele faz a requisição do depósito lá de 50%, né, marcada ali uma data para início da prova pericial, o perito remete uma carta de assistência técnica ao autor. Aí na realidade, são todas as etapas, né, desde lá a nomeação do perito para ele verificar e fazer o trabalho em cima desse processo, até chegar, né, lá no final, né, na elaboração do parecer. Caso necessário, o juiz solicita que o perito manifeste sobre pareceres apresentados pelos assistentes técnicos, a liberação aí do saldo, né, dos honorários periciais, e rito processual prossegue. Então, tem todo, vamos dizer assim,
um histórico de datas, onde, vamos dizer, o próprio processo, o próprio desenrolar da perícia, né, você já fica sabendo como é que a coisa vai tramitar, tá certo? Normalmente, quando a gente manda, ainda tem um detalhe, né, Wellington? Quando você manda a sua proposta, não quer dizer que a sua proposta vai ser aceita. Muitas das vezes a justiça devolve, o Wellington cobrou 10, rapaz, 10 está muito caro, cobra aí, sei lá, só dá para eu pagar 7. E aí, você, né, de posse do que você colocou de tempo de serviço fiscal, você avalia. Até porque nós seguimos, vamos dizer assim, uma tabela do Conselho Regional de Contabilidade, tá certo? Para a gente ter uma média ali, ter um cálculo com base nos honorários pertinentes ao perito, tá certo? Ferramentas essenciais ao perito judicial. Bom, aí é tudo aqui, vamos dizer assim, e mais alguma coisa que o perito tem que dar uma olhada quando vai fazer todo qualquer tipo de trabalho de perícia judicial. Ele olha as normas brasileiras de contabilidade? Claro, ele vai olhar o novo Código de Processo Civil, ele vai olhar o Código de Defesa do Consumidor, e aí, a depender de cada área, né? Área tributária, Código Tributário Nacional, pessoal, essa é uma área gigantesca para se ganhar dinheiro, né? ICMS muito complexo, nós temos 27 estados, unidade de federação, são 27 legislações diferentes, né? E aí tem operação aqui no Ceará, tem empresa no Ceará, mas que tem sede fora, onde tem regime de tributação especial, né? Nós temos o PIS, o COFINS, que é uma confusão, né? Temos o ISS, que é outra confusão, às vezes se você brincar, a empresa paga uma bitributação porque não fez o cadastro lá no outro município, enfim. Tudo isso, o perito, ele tem que estar muito atento, né? Porque são coisas, né? E agora com esse mundo digital, né? Onde vocês que compram aí, vocês são da era digital aí completamente, né? A gente tem que ter um certo até cuidado, né? Quem compra muito marketplace, aí você compra uma mercadoria, aí você vai pegar a nota e diz, mas a nota que eu comprei foi 1.800, acho que é 1.500, e aí você tem milhões de coisas ali dentro que você desconhece, né? Porque às vezes é interessante, quando nós estamos loucos para conseguir qualquer coisa, né? Para comprar qualquer coisa, você quer comprar e quer satisfazer a sua vontade ali. A gente pouco se atenta, né, para os fatos, né, como esse assim, do Código Tributário Nacional, onde, né, por exemplo, o ICMS, a circulação de mercadorias. Aí você compra uma coisa que no outro dia chega. Mas como é que eu comprei lá no site, já chegou na minha porta? E às vezes o cara está lá no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, São Paulo, a mercadoria vem pelo Pernambuco. Então, assim, tudo isso é motivo, muitas vezes, de alegativas, né, para que se possa, vamos dizer, o perito judicial adentrar em todos esses itens aí, né? Fora tem muita coisa aí, eu acho que também não foi colocado, por exemplo, os índices, né? A gente usa muito a questão dos índices para efeito de correção, IPCA, IPCAE, IPC, IGPM, e aí você vai e utiliza de todas essas ferramentas aí necessárias para que se possa fazer um cálculo, tá certo? De perícia judicial. Obviamente que dependendo da área de atuação, pessoal, a gente vai buscar um caminho ou outro que se adeque àquela situação, tá certo? Quem pode ser um perito? Perito contador detentor de conhecimento técnico, ele já falou regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, né, no Cadastro Nacional de Peritos, que exerce a atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico. Na realidade, pessoal, quando você faz essa inscrição no CIPER, no caso estadual, né, para você atuar no outro estado, você tem que fazer também, né, no outro estado, tá certo? Mas eu diria o seguinte, só o estado do Ceará aqui tem um monte de coisas para você explorar, né? Quer seja trabalhista, quer seja do lado financeiro, tributário, né? As empresas precisam muito dessa questão desse apoio tributário, questionam muito, às vezes pagou tributo a maior, ou tirou o PIS e COFINS da base de cálculo, não sei quem, quer buscar, PIS, PASEP, não ICBI, ICBI menor. Então isso tudo, pessoal, o perito, né? O perito
vamos dizer, judicial, ele pode se deparar e ele tem toda essa, vamos dizer, capacidade, né, de utilizar a seu favor todo o conhecimento que ele vai adquirindo ali, né, porque você tem processos que às vezes a turma acaba que um entra, os outros professores entram. O Estado esqueceu aqui de me pagar isso. Então, quando você entra, você vai, já tem a tabela feita, fica mais fácil de você lidar, de você fazer, de você realizar aquele trabalho, né? Eu diria que todos nós, contadores, a gente lida muito com essa questão da experiência, né? Então, você tem que conhecer algumas áreas para que você possa se tornar um especialista, né? Tem área que atrai mais a gente, né? Por exemplo, eu fui muito pela área de auditoria, tanto a interna como a contábil. Você aprende muito, pessoal, porque você vem, né, você vê a empresa de uma forma sistêmica, aí você vê o balanço patrimonial, ativo, passivo, legal, né, patrimônio líquido, e você auditar o que está lá dentro, aqui é bacana, é você ratificar os saldos, né, é você confirmar se o contas a receber é aquilo mesmo, se não tem duplicata fria ali dentro, né? Se o teu contas a pagar é o que está lá mesmo, é aquilo lá é real. Então tem técnicas para isso, né? E como ele bem falou, às vezes a perícia e a auditoria em algum momento se confundem, né? Porque a auditoria, na realidade, ela faz aquela revisão ou nas demonstrações contábeis, que é a auditoria externa, ou na auditoria interna, nos controles internos. E a perícia, ela vai atestar, de fato, se quem está requerendo, né, ou, sei lá, alguma coisa, faz sentido o que ela está dizendo. Só que ele apresenta de uma forma imparcial a correção de um saldo através, né, das técnicas que ele aprende, né, das normas que ele consegue enxergar, né, dentro daquilo que ele está fazendo, para que efetivamente o trabalho dele seja reconhecido. Então, devidamente cadastrado nos tribunais de atuação, no estado do Ceará o cadastro é realizado no sistema de peritos, que é o CIPE, né, regulamentado lá na resolução 14/22. Né, como eu falei para vocês, pessoal, no início, no Brasil nós temos mais de 100 milhões de processos, e aí vagando, né, e que tem espaço para todo mundo. Né? Assim como tem para quem tem um escritório de contabilidade, né? Aí vai depender daquilo que tu tem mais intimidade, daquilo que tu mais gosta, né? A perícia, como bem falou o Hélio, é uma coisa apaixonante, porque cada processo que aparece normalmente vem de uma coisa diferente, você vai aprendendo mais, né? Opa, eu já fiz isso aqui, né? Parece um questionamento de pagamento de prestação do apartamento, de uma casa. Opa, isso aqui já está, né, isso aqui eu já domino. Uma reclamação trabalhista, né, a pessoa foi posta para a empresa, não foram pagos, então comissão e tal. Então o contador, o perito contador, ele vai pegar isso no detalhe. E aí ele vai fazer um laudo pericial de uma forma completamente imparcial. Quem pode ser um administrador judicial? E aí, como bem colocou o Elton aí, né? Ultimamente, lamentavelmente, algumas empresas passam por sérias dificuldades, né? Muita carga tributária pesada, né? Carga tributária no Brasil, vocês têm ideia, né? De quanto nós pagamos por imposto. Tudo aqui é da contabilidade, então é bastante pesado para a empresa. E nos tempos onde, né, a arrecadação fica um pouco, vamos dizer, abaixo daquilo que o governo espera, né, a cada coisa que se faça de erro tiver uma probabilidade, você vai ser, né, autuado em alguma situação. Então, assim, o artigo 21, o administrador judicial será um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa, ou contador, ou pessoa jurídica, tal. E os cadastros de administradores judiciais serão realizados, também já falamos aí, no sistema de gestão da auxiliar da justiça, regulamentado pela portaria 1059. Então, Roberto, para cada, se eu quiser atuar em todos os estados, aí você vai ter que fazer sua inscrição em cada estado.
né? Roberto, isso paga uma taxa? Paga, né? Primeiro ano é livre como pessoa física, não é isso? Isso. Aí você pode ser uma pessoa física ou pode trabalhar com seu escritório, você vai fazer a opção, né? Mas o fato é que eu diria que se você se cadastrar em 2 ou 3 estados, você vai ter trabalho aí um monte de tempo, né? Porque o processo, pessoal, ele tem, é aquela coisa, ele tem data para você ler, tem um prazo para você, vamos dizer, fazer o trabalho para entregar e receber. Ponto. Então isso a justiça é muito dinâmica, né? Até certo ponto dinâmica do ponto de vista de dar um segmento, de promover, de repassar o trabalho para o perito, de indicar você, tem aquele momento. Mas eu diria que a nossa principal... Pois não. Está perguntando aqui, pessoal, com relação a... Desculpa, não dava para ele. Como é que era isso? Né? Se é tipo o LinkedIn, né? A inscrição. É como se fosse um cadastro que você vai preencher, tá certo? E aí, nesse cadastro, ele vai te pedir os dados completos, né? Cópias lá digitalizadas de RG, CPF, de carteira do conselho. O que mais? As certidões, não sei nem quantas são. Todas as certidões possíveis e imagináveis que vocês possam, né, retirar. Então, assim, é um cadastro, de fato, tá certo? Onde você vai colocar todas as suas informações, né, como profissional, né, e pede, obviamente, uma série de cadastros. E aí, a partir desse momento que teu nome está lá, o juiz já pode direcionar trabalhos para você, tá certo? Roberto, e se eu não recusar? Vamos dizer que eu peguei lá, eu fui nomeado por um determinado processo e esqueci lá de... Não, o que vai acontecer? Eu vou preso? Não, vai não. O que vai acontecer? Minimamente, né, você vai ser refutado em algum momento por falta dessa, vamos dizer, presteza para a justiça, uma vez que você está lá à disposição desse tipo de trabalho. Diga. Quando tem um processo que é moroso, corre o risco de não ser pago o serviço, de fazer o serviço não ser pago? Entendi isso, tá? Você está perguntando assim, se o processo pode passar aí 5, 10 anos, mas tem perigo do perito não receber, é isso? Não, ele recebe. Só pode não receber nesses casos em que ele colocou lá da Mas aí disposição. ele só recebe ao final? Ele só recebe ao final. Ele não recebe. Hoje não, complete. Hoje em dia, como é que a gente trabalha, certo? A gente, na legislação, a gente tem o direito de pedir 50% antecipado. Porque realmente a gente sabe que existem processos que são demorados. Muitas vezes não é nem por causa do juiz, é porque uma das partes quer que o processo demore. É interesse dele que o processo demore. Um fato. Teve um processo que eu já entreguei o laudo pericial em fevereiro do ano passado. A parte autora, que foi quem requisitou o laudo pericial e é o responsável por pagar, fez o depósito judicial, o depósito está lá na conta, mas está faltando só o juiz assinar o papel dizendo, o alvará pode liberar o dinheiro. Então acontece na nossa profissão esses casos de a gente demorar receber esses honorários. Tá? Por isso que hoje em dia, quando a gente trabalha com um volume um pouco mais alto de valores, porque a gente não tem uma data certa de quanto é que a gente vai receber. A gente tem uma média. Fui nomeado nesse processo aqui, entreguei os honorários. Antes de iniciar o laudo pericial, já solicito 50% dos honorários. Já garanti aqueles outros 50%. O restante eu vou receber quando o laudo for entregue? Depende, porque eu posso entregar um laudo, mas as partes ainda podem pedir esclarecimento. Eu não concordei com esse ponto, não é assim, espera aí. Então, por isso que
que hoje em dia é aquela questão, a experiência vai deixando a gente mais perspicaz. O que é que a gente faz hoje? Eu faço uma reunião, quando eu vejo que é um processo um pouco mais delicado, eu faço a reunião com as duas partes, ouvindo o que eles estão entendendo do processo e faço o meu laudo. Porque dentro do laudo, dentro da minha metodologia, dentro da minha explicação, eu já vou fundamentar as dúvidas das partes. Assim eu evito uma petição, uma demora no meu prazo, que é simplesmente uma explicação que eu explicando de uma maneira mais detalhada, a outra parte vai entender. Então, realmente existe essa questão de ter um pouco da demora, mas você recebe. E quando você recebe atualizado pela Selic. Então, aí acaba, em momentos de Selic muito alto, acaba sendo um ponto positivo. Entendeu? Mas pode acontecer na demora. Tá? Mas é certeza receber. É porque tem... Pessoal, pois não. Eu queria saber quando vocês decidiram e quando vocês perceberam que estavam aptos a se tornarem deputados. Rapaz, ninguém percebe nada, a gente vai pra cima. Na realidade, pessoal, ó, não tem profissão nenhuma, tá certo? Eu diria, especialmente a nossa, que é uma, nós somos de uma ciência social. E como ciência social, eu diria muito o seguinte: nós temos que experimentar, fazer para poder estarmos aptos. Quando a gente não sabe de uma coisa, não é vergonhoso nem nada você recorrer a quem já passou por aquela experiência. Não é vergonhoso. Roberto, mas eu vou ficar só com o processo, eu não estou apto a isso. Rapaz, ninguém está apto. Dificilmente uma pessoa sai de um curso, pode ser um médico, um fisioterapeuta, um contador, um administrador, sabendo exatamente de tudo, não é? Aplicação, aqui sabe. Parabéns, pessoal. Não, mas eu falo do ponto de vista como ele falou. Como é que você percebe que você está? Olha a pergunta, inteligente do cara. Como é que você percebe que você está apto? É uma pergunta inteligente e uma pergunta que tem cuidado do profissional. Então, assim, isso é a gente fazendo curso, né? Como a gente faz, né? Tem curso especificamente, a MBA muito bacana, né? Lá na Escola de Peritos, que a gente participa. Quando tem os casos, a gente tem time, mas o cara é bom no fiscal, o cara é bom no trabalhista, o cara é bom nisso, a gente vai, monta um time, né? Divide a parceria e todo mundo sai ganhando, né? O importante, eu diria o seguinte, professor, sem ter medo de falar aqui, por mais experiência que a gente tenha, a gente nunca sabe de tudo. Mas a gente sabe como correr atrás daquilo ali, sabe como consultar, sabe em que momento ir, sabe aonde a gente vai pegar os índices, sabe que a gente tem que observar o Código Civil, as normas de contabilidade. E aí, meu amigo, a gente vai. Né? Pede um amigo para dar uma olhada. Rapaz, é isso aqui, cara. Tá no caminho, é isso aqui, por aí, vai. Pois não. O período contábil trabalha exclusivamente com preparação final, ou ele pode atuar também em escritórios? Rapaz, a gente pode fazer tudo, né? Eu, por exemplo, eu tenho um escritório, sou controlador de empresa, sou professor, sou perito. Graças a Deus, faço bem por Deus. Então a gente pode. Não, mas eu não estou trazendo elogio, eu estou dizendo para sobreviver. Né? A gente tem que ter várias alternativas, pessoal. Porque olha só, nós passamos aí por uma pandemia. E na pandemia, quem não se reinventou, quebrou. Então, eu falo para vocês o seguinte, conselho de amigo, vocês não têm que fazer só uma coisa, tá? Atuem em pelo menos 3 ou 4 áreas e sejam bons, sejam razoavelmente bons, para que você se mantenha com a sua empregabilidade sem nenhum problema, tá bom? Pessoal, eu acho que o horário está esgotado, foi um prazer imenso dividir, trocar experiência, tá certo, com vocês, dividir um pouco, né, da experiência que a gente tem, falar um pouco de perícia, né, estamos aqui representando, né, a comissão de perícia lá do Conselho Regional de Contabilidade, né. Então, meu grande abraço a todos vocês, parabéns por estar aqui, sucesso e que Deus abençoe vocês, tá bom?
nome do curso de Ciências Contábeis, né, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Esse momento, assim, acredito que não somente para mim, mas para todos, é um momento bastante rico, né? A gente conhecer, assim, a parte da perícia contábil, ouvindo de vocês que conhecem, que estão na prática, assim, do dia a dia. É, assim, uma grande honra e um grande privilégio para nós. Uma salva de palmas, mais uma vez para eles. E agora nós gostaríamos de pedir ao Samuel para fazer a entrega dos certificados. Professor, contador, controle, jogador de futebol, senhor Roberto Vidal. E o lateral direito, defensor do ano, Fortaleza. O perito ex-egresso é Wellington Souza, por favor. E agora, né, chegou o momento mais esperado, a hora do sorteio. Gostaria de pedir à professora Joelma. Mas antes do sorteio, não, mas é importante aqui só destacar. Eu queria chamar aqui um egresso, né, o Vitor. Palmas para o Vitor, pessoal. O Vitor, pessoal, assim como o Roberto e o Wellington, ele também fez o curso de Ciências Contábeis aqui. Eu tive, assim, a grata oportunidade de tê-lo na minha sala de aula. Ele foi meu monitor da disciplina de contabilidade de custos, né? E 2 anos seguidos, ele está aqui bem exato. E que a gente também trabalhou a questão da pesquisa. E quando eu comecei a postar a questão das semanas acadêmicas, como eu disse, eu estava, né, de licença e voltei, e muitos alunos destacaram, né? Que bom que vai ter semana acadêmica, né? Eu queria participar e tal. E o Vitor foi um deles. Assim que viu, né, Vitor? Ele parabenizou, né, o evento e queria rapidamente dar aqui um feedback para vocês, já que amanhã nós vamos tratar da temática de SG e de auditoria. E ele já vai fazer um briefzinho da questão de auditoria, porque ele é auditor. Eu vou deixar aqui para ele aqui apresentar, né, um pouquinho da experiência dele. Obrigado, professora. Primeiro, pessoal, realmente a gente como ex-aluno, eu me formei junto do Wellington, né? A gente como ex-aluno fica muito feliz em ver a evolução do curso, que a gente até pegou um pouquinho do começo lá, quando a gente estava saindo, as coisas estavam começando a melhorar. E hoje a gente acompanha com muita felicidade e gratidão ver toda essa nova movimentação dentro do curso de Ciências Contábeis aqui da UES, né? Como a professora falou, eu trabalho com auditoria interna. Eu comecei na auditoria interna na faculdade ainda, no 6º semestre. Eu me dividia entre monitor, aluno e auditor, né? Eu trabalhei e pesquisador com a professora Joelma. Eu trabalhei na Coca-Cola 3 anos, né, na Solar. Depois eu fui para o PECEM e hoje eu estou na M-Dias também há 3 anos, na auditoria interna, que vocês vão ter uma palestra mais detalhada sobre o assunto, mas basicamente a auditoria interna está ali pensando em todos os controles da empresa, e a gente como contador, a gente tem um papel muito importante, principalmente nas empresas de capital aberto, de visualizar onde uma falha naquele controle vai impactar lá na contabilidade. Então, isso norteia muito todos os meus trabalhos, independente se eu estiver auditando o comercial, a logística, mas eu tenho sempre que pensar, se der alguma coisa errada aqui, lá na contabilidade, como é que isso vai refletir? Até para evitar casos como a gente está vendo mais recentes, lojas americanas. Alguma coisa passou para chegar onde chegou, né? Então, assim, de fato, eu queria só me apresentar, dizer que fico muito feliz
Pensem um pouco mais também sobre a auditoria interna. É uma área que eu particularmente sou muito realizado enquanto profissional, principalmente pelo que o professor falou. É uma área que a gente tem a oportunidade de conhecer a empresa de uma forma completa e não só em um único setor. No momento que você está dentro de uma própria contabilidade da empresa, você está no contas a pagar, está no contas a receber, está no comercial, você fica muito focado e limitado em onde você trabalha, na sua atividade do dia a dia. E quando você está na auditoria interna, pela diversidade de trabalhos que a gente faz, a gente passa a conhecer um pouquinho de cada área e entender como é que a empresa funciona. Desde, no meu caso hoje, né, desde fabricar um biscoito, como é que é o controle dessa fabricação do biscoito, como é que esse pedido ele é gerado no cliente, como é que essa nota fiscal é emitida e os controles que isso tem que ter, os impostos que a empresa tem que pagar, como é que é feita a entrega desse produto até o cliente, a qualidade do produto para o cliente, a satisfação do produto para o cliente e como é que isso tudo terminou na contabilidade e gerou lucro para a empresa. Obrigado, pessoal. Aproveitem a semana universitária, essa oportunidade que é a primeira, que eu tenho certeza que vão ter muitas. Obrigada, Vitor. É uma satisfação tê-lo aqui, né, de testemunhar a evolução e das oportunidades que vocês vão ter, né, ao longo aqui da vida acadêmica de vocês. Vamos iniciar o sorteio, né? Não, só reforçando que o nosso coração fica renovado a cada semestre, porque a cada semestre a gente vê ex-alunos brilhando no mercado de trabalho e contribuindo. O Vitor está doando aqui para a semana acadêmica 3 livros. Acho que ele foi tendencioso, né? Contabilidade de custos, né? Mas, por exemplo, juntos somos fortes. Amanhã, quem trouxe o programa de talentos de auditoria interna do Coco Bambu foi um aluno nosso do curso, o André. Tá? Então é muito bacana os nossos alunos que estão trazendo o mercado para a universidade, mostrando seu valor de mercado. Então, aqui é um testemunho de um caso de sucesso que trabalhou na questão de iniciação científica, monitoria, pesquisa, mercado, e hoje está brilhando uma das maiores empresas da indústria alimentícia da América Latina, que é o grupo M. Dias Branco, né? Multinacional. Então é isso, muitíssimo obrigado, o coração está agradecido, e também os baluartes aqui da palestra, tá? Infelizmente não, porque a gente segue uma numeração dos inscritos e aí é algo da high-tech aqui, né? E aí eu não tenho como inserir, infelizmente. Por isso que é importante, né, a participação, a observação dos prazos, para vocês poderem, né, se inserir. Diga. Aí, ó, eu tô cheio de auditor aqui, ainda perito, eu tô lascada. Diga. Sim. Sim, porque você fez aqui a presença, tá bom? Bom, então vamos dar início. Vamos. Vai girar aí a roleta mágica. Bom, o primeiro prêmio, como nós tivemos um grande doador master, né? Vem aqui, Vitor, você vai ser o primeiro a entregar aqui. Disciplina de contabilidade de custos. Vamos ver quem vai ser, né? O primeiro vencedor. Vai, Anne. Gira a roleta. Não, só fazer a parte. Ah, tá bom. Não tem nenhum. Ah, porque tem um bocadinho que pode estar. É de 1 a 100, tá? O último inscrito aqui é o F, só para deixar claro, quem se inscreveu hoje não está entrando. E vamos lá. Vamos ver. Número 41. Vamos ver quem é o 41. Está presente, né? Glória Stefane Rodrigues Ferraz. Tá aqui? Bora, galera! Aqui, ó, bate
De marketing, please. Pessoal, o que nós temos aqui no NAF é o pessoal do marketing, é o pessoal do atendimento presencial, online. Nós temos muitas atividades. X. Muito bem. Palmas! O slide só vai ser o último. Entendendo? Vocês vão aguentar. Vamos primeiro aqui para os livros. Próximo. Nós vamos aqui doar a parte do Tribunal de Contas, né? Que, né? Vamos ver aí quem vai ser o felizardo ou a felizarda. Número 17. Bruna Tafta. Bruna Tafta? Agora vamos aqui, professor Roberto, vai fazer as honras. É muita conta pra pagar, meu irmão. Por isso que... Eu só tenho uma fonte, viu, professor? Os meus despesas estão menores, graças a Deus. Próximo, vamos ver aí. Coleção de 50 anos, né, da IRB, da parte também do Tribunal de Contas. Vamos ver aqui uma coletânea. 33. Fabiola Lima Gomes. Palmas para a Fabiola! Agora vamos para o Hélio. Próximo felizardo ou felizarda, ele vai receber uma coletânea. Porque é 1, 2, 3. Se eu vou dar 1, então tem que ser um 3. Vamos lá. 86. Quem é? Pedro Lima Borges. Pedro? Olha aqui, Corina. Fala aqui pro Pedro. Obrigada. Agora a gente vai sortear aqui outra doação do Vitor na parte de contabilidade avançada. Vamos ver. 55, quem é? E eu vou que eu olho pra você. 55. Marina Silva Mesquita Lima. Claro, cara! Você se inscreveu, parabéns. Aqui, Vitor, de novo, aqui. Só representando o NAF. Muito bem. Marmelada. É isso. Intimidade. Eu vou poder receber. Claro, mas você fez a inscrição. Oi? Segundo o Ayrton, seria um impedimento, não? Não se enquadra nesse requisito. Ela é aluna igual a você. Ela não tem nenhuma relação familiar conosco. Muito bem, muito bem. Esse aqui tá atento. Vamos, próximo. Aqui, a parte de controle, doutrinas e artigos. Aqui, deixa eu ver se o professor Samuel publicou. Com certeza. Vou fazer uma auditoria aqui. Já, na revista Controle, do TCE, né? 27. A gente foi no TCM, agora ele está aqui na parte do TCE. 27. Eliabe Francisco Oliveira da Estrada. Cadê o Eliabe? Palmas, pessoal! Vai, professor Samuel. Faça as honras lá da sua outra casa. Fonte de pesquisa, uma coletânea de artigos publicados. Esses dois aqui. Vamos agora pegar uma da IBAT, né? Paredão agora. Fazer aqui um intervalozinho. Eu sei que. Não, os palestrantes já são muito ricos. Tem muita
Quem é o 40? Felizardo ou Felizardo? Gerlane de Oliveira. Vai, Roberto, você não pede conta pra pagar aqui, mano? Família grande, ó. Palmas, pessoal! Mais uma, Eu acho que é uma bola de basquete. outro livro que fala sobre cidadania e controle social das contas públicas. Vamos ver. 16. Quem é o 16? Rafaela Quem? Silva de Lima. Bruna! Palmas! O último eu vou fazer uma arguição. Ele só vai ganhar se ele acertar o que eu perguntar, viu? Vamos aqui. Não foi você. Eu não vou na ruim. Viu, pessoal? Vocês ouviram o que eu falei? O último prêmio vai ter que responder um quiz. Eu adoro quiz. Olha, pessoal, já tá aqui na cabeça. Eu devia, até que escapou, viu? Mas tudo bem. Vamos aqui para mais um, doado pelo nosso querido Vitor. Outro livro de contabilidade de custos. Esse aqui gosta dessa temática. Meia? Luiz Guilherme Andrelino da Silva. Aê! Por quê? Parece o Gabigol. Show! E agora vamos para o nosso último sorteio. Que rufem os tambores. 11. Ferreira Felipe. Agora, Calma, não é assim não. Você já está aqui querendo recolher. posso fazer uma pergunta? Claro, professor. Vamos lá. Quem matou Odete Rodman? Não, sério. Diga qual é a diferença da perícia judicial da extrajudicial. A perícia judicial é um perito que foi indicado pelo juiz, então ele tem que ser totalmente imparcial, e a perícia extrajudicial foi indicada por uma das partes e ele tende a favorecer mais para o seu lado. Viu, Roberto? Como aqui sai preparado aqui, ó. O negócio aqui. Mas vai se tremer, calma. Arrasou. Gosta assim, né? Beba água, pode beber. Gente, que satisfação, tá? Eu espero que todos tenham aproveitado. Lembrando que amanhã a gente vai dar a nossa continuidade para as oficinas que vão começar às 17 horas, falando de MEI. E em seguida a gente vai abordar a temática de ESG na parte do terceiro setor e em seguida vamos apresentar o programa de trainee de auditoria do Coco Bambu. Amanhã os vouchers, só queria dar aqui, um adendo, um spoilerzinho, que a gente vai sortear, jantares no estabelecimento do Coco Bambu. A gente vai ter o sorteio, viu? Além disso, a palestrante que lá da SEAB também vai trazer uns brindes para vocês, que eu também não vou dizer. Já a questão do restaurante é porque o professor Samuel fala demais. Então, aí vocês já estão sabendo que tem isso. E você, também divulgou a questão do Coco Bambu. Foi, Antoniana? Muito bem. Então não faltem, nós vamos continuar com essa alegria e eu estou muito feliz da participação de vocês.
ratifico a divulgação do nosso evento, tá bom, pessoal? Porque quem não é visto, não é lembrado. Então, vamos colocar com orgulho a nossa participação e dizer que nós somos contadores da Universidade Estadual do Ceará e temos muito a oferecer ao nosso serviço público, tá bom, pessoal? Sigam @NAFUS. Diga, Yanara, o que você quer falar? Por última vez, se vocês não vierem, vocês vão perder por pouco. Muito